Olá, muito bom dia para você. Já estão valendo as mudanças que o governo fez por medida provisória na reforma trabalhista. As alterações fazem parte de um acordo feito na época da aprovação da lei aqui no Congresso. A MP alterou as regras do trabalho intermitente, aquele em que a remuneração é calculada pelas horas trabalhadas. O texto garante aos empregados dessa modalidade o direito a férias em até 3 períodos, salário maternidade e auxílio-doença, mas proíbe o seguro-desemprego. O trabalhador que hoje tem um contrato com tempo indeterminado só poderá migrar para o trabalho intermitente na mesma empresa depois de 18 meses. A regra vale até 2020. Grávidas e lactantes, pela lei aprovada, poderiam trabalhar em locais insalubres. A proibição era só para funções de grau máximo, como operar raio-x e lidar com pacientes com doenças contagiosas. A medida provisória só permite o trabalho das gestantes em locais com insalubridade de grau médio ou mínimo, se for da vontade delas, e desde que apresentem um laudo médico com autorização. Mudanças também nos contratos que prevêem jornada de 12 horas de trabalho por 36 de descanso. Pelo texto anterior, essa jornada poderia ser negociada diretamente entre trabalhador e empresa. A MP prevê negociação coletiva. O texto editado pelo governo muda ainda o cálculo dos valores a serem pagos em casos de condenação por danos morais. No texto aprovado pelo Congresso, o parâmetro era o próprio salário do trabalhador. A MP leva em conta os valores dos benefícios pagos pelo regime geral da Previdência. Como as mudanças foram feitas por medida provisória, elas já estão valendo. A partir de agora, o Congresso terá até 120 dias para aprovar, mudar ou rejeitar os ajustes feitos pelo governo. É preciso estabilizar definitivamente essa questão da reforma trabalhista. Porque senão ninguém vai assinar carteira esperando o que vai acontecer daqui a... Um projeto de lei demora 90, 120 dias para ser aprovado. Então ficaria essa pendência. Como a medida provisória entra em vigor de imediato, eu acho que está pacificado de uma vez por todas e definida a nova lei trabalhista no Brasil. Termina hoje a Conferência do Clima da ONU, a COP23, e o Brasil tem como desafio colocar em prática o Acordo de Paris, reduzindo as emissões de gases de efeito estufa. Um projeto em análise na Comissão de Constituição e Justiça caminha nesse sentido e pretende proibir a venda de automóveis, ônibus e caminhões movidos a gasolina ou diesel a partir de 2030. E em 2040 só vão poder andar nas ruas brasileiras veículos elétricos ou abastecidos por biocombustíveis como o álcool. O projeto do senador Ciro Nogueira altera o Código Brasileiro de Trânsito, em vigor desde 97, para instituir a Política Nacional de Substituição dos Automóveis movidos a combustível fóssil. Isso é uma tendência mundial, as pessoas estão acompanhando a indústria, procurando outras alternativas. Nós temos aqui como uma indústria que é importantíssima, que é a indústria do etanol, que vai estar preservada. E eu espero que a gente possa, no prazo de 12 anos, se adequar para encerrar esse ciclo dos carros movidos a diesel e a gasolina no nosso país. Se aprovado, a partir de 2030 fica proibida a comercialização de automóveis com motores a combustão, exceto aqueles movidos por biocombustíveis. A partir de 2040, automóveis movidos a gasolina ou diesel não poderão mais circular no país. Veículos de colecionadores ficam fora da proibição e os carros de visitantes estrangeiros ficam isentos por até 180 dias. Uma medida radical que proíba a utilização de motores a combustão não nos parece uma coisa ligada à realidade mundial, não falo só em Brasil, a realidade mundial conforme a gente tem visto nos países mais desenvolvidos. Alguns países já aprovaram leis como essa, algumas montadoras até estão se antecipando, como é o caso da Volvo, que a partir de 2019 não vai mais produzir esse tipo de veículo. 1/6 das emissões de gás carbônico do mundo provém do setor de transportes. E nesse setor, 95% da energia é proveniente
proveniente de combustíveis fósseis. No contexto das mudanças climáticas, a redução da emissão desses gases é obrigatória. Por isso, a adoção de políticas que estimulem o uso de veículos movidos a eletricidade, como é o caso desse modelo aqui atrás, surgem como um caminho natural. Conversamos com o arquiteto Rogério Makiewicz, que há cerca de um ano investiu R$160 mil em um carro elétrico. Por que um carro desse é tão caro no Brasil? É um carro elétrico, hoje em dia ele paga mais imposto que um carro a gasolina. Por exemplo, o IPI é pago pelo tamanho da cilindrada do carro. Quanto maior a cilindrada, mais se paga. Um carro elétrico não tem cilindrada. Então ele é encaixado como outros. Outros é o mais caro que pode acontecer. Então esse carro chega pagando 25% de IPI, contra 7,5% de um carro flex, por exemplo. O carro elétrico, ele mundialmente, ele ainda é um produto que naturalmente está sendo desenvolvido no mundo inteiro, mas ainda ele tem algumas dificuldades no ponto de vista de autonomia, no ponto de vista de preço. Se aumentar a escala da produção, eu tenho dúvida que não vai ter diferença de preço de carro a combustível a carro a energia. A gente vê como um primeiro passo, que é muito importante, é o aumento dos veículos híbridos, né? Isso é o que já está de uma forma mais difundida no mundo. A gente precisa de imediato abaixar o preço do carro e criar infraestrutura de recarga no país. Ninguém está aqui querendo criar problemas, mas é uma tendência mundial. Todos os países já estão discutindo e essa discussão não pode ficar fora do nosso país. Um ano, praticamente que eu tenho um carro, eu deixei de emitir praticamente 2 toneladas de CO2 na atmosfera. E hoje, às 14h, senadores da Comissão de Desenvolvimento Regional debatem em Natal, na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, a segurança hídrica e gestão das águas nas regiões Norte e Nordeste. O colegiado avalia, neste ano, as políticas públicas para o setor. A resolução da Agência Nacional de Aviação Civil, que permite às companhias aéreas cobrar pelas bagagens despachadas, já está em vigor há alguns meses e deixou muitos brasileiros incomodados. E é sobre esse assunto que eu converso agora com o jornalista Hermes Coelho, editor do programa Alô Senado. Bom dia, Hermes. Bom dia, Tiago. Bom dia especial a você, telespectador do Senado Notícias. É isso mesmo, Tiago. Pagar uma taxa extra pelas bagagens despachadas em voos domésticos está deixando os passageiros muito insatisfeitos. E não é à toa. É que a promessa de que os preços dos bilhetes seriam reduzidos acabou não se concretizando. Na verdade, eles estão cerca de 30% mais caros. A resolução vai voltar a ser tema de audiência pública. O Guilherme Costa, sob supervisão da equipe do Alô Senado, entrevistou alguns parlamentares sobre o assunto. A crise financeira nos municípios está mobilizando senadores governistas e de oposição. O assunto está sendo discutido em várias comissões aqui do Senado Federal. Veja o que os parlamentares da Comissão de Desenvolvimento Regional disseram sobre esse assunto. O senador Sérgio Petecão é um dos membros da comissão. Senador, muito se debate a respeito da procedência dessa crise, né? Na sua opinião, quando é que ela começou? Olha, na verdade, hoje o país busca a todo custo sair dessa crise, que a crise atinge a todo mundo, principalmente as pessoas mais humildes e essas pessoas que moram nos municípios, porque na verdade você fala muito do Estado, mas as pessoas moram nos municípios. As receitas estão simplesmente desaparecendo. Os municípios hoje não conseguem mais, né, pagar em dia o funcionalismo. Os municípios não estão conseguindo ter recursos suficientes para o custeio de áreas fundamentais, como saúde, educação, etc. Daí porque, de maneira muito justa, os municípios estão cobrando que o governo federal, a exemplo do que fez os governos Lula e Dilma, edite uma medida provisória garantindo um auxílio financeiro aos municípios.
senador Valdir Raupp também é um dos membros da comissão. Senador, muito se discute a respeito da origem dessa crise. Eu queria saber do senhor, na sua opinião, qual que é a origem dessa crise e o que é importante de se discutir nessa audiência pública? Olha, a crise dos municípios brasileiros já vem de longe, né? Porque a União, ela fica com praticamente 75% de todas as receitas do Brasil e distribui em torno de 25% para os municípios brasileiros e os estados. É muito pouco para que os estados possam bancar educação, saúde, quer dizer, sobretudo os municípios brasileiros que bancam parte da educação, as creches, a saúde pública, as estradas, a infraestrutura urbana, o social. Então é uma carga muito pesada para os municípios brasileiros. Ano a ano, mandato a mandato, os municípios vêm perdendo força. Eu não sei onde vai parar. Nós já demos aqui 2 socorros, o Congresso aprovou um aumento de 1% no FPM por 2 vezes, que deu um socorro. A repatriação dos recursos que estavam lá fora, não de origem ilegal, mas que não pagavam impostos, ela também deu um socorro no ano passado aos municípios brasileiros. Pelo canal da TV Senado no YouTube, você pode acompanhar qualquer audiência de qualquer lugar do Brasil. Você também pode participar das discussões em tempo real. Basta acessar www.senado.leg.br/e-cidadania. Participe! Olha só, vou ficar devendo para a semana que vem, viu, Tiago e viu, telespectador, a reportagem que o Guilherme Costa fez sobre a nossa supervisão a respeito das passagens aéreas, da cobrança das passagens despachadas. Esse aí que você acabou de ver, que também é uma discussão muito pertinente, é o esforço para ajudar os municípios que estão com problemas, né? Durante essa crise econômica, o Estado, os municípios estão sofrendo e o Senado também está entrando nessa discussão. Vou ficar devendo para a semana que vem, foi um imprevisto, mas de qualquer maneira reforço. Quer participar da discussão que você acabou de ver na reportagem e de outras? É só acessar o portal e-Cidadania neste endereço que está aparecendo agora na sua tela. Lá você pode opinar sobre este e outros assuntos e até sugerir propostas legislativas. E outra maneira de interagir com os parlamentares é mandando suas perguntas para o Alô Senado. Toda sexta, às 8 da noite, os senadores respondem os seus questionamentos aqui na TV Senado. E em seguida, às 8h15, eu levo você a um passeio pelo trabalho das emissoras legislativas de todo o país no Parlamento Brasil. Não perca! Obrigado, Hermes, pelas suas informações. E semana que vem a gente acompanha essa matéria. Mas com certeza. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.